Nós chegamos aí à nossa quarta aula da disciplina Planejamento Estratégico Governamental. É a última aula da disciplina, né? E como eu comentei na aula da disciplina anterior, com essa aula a gente fecha aí, em termos de conteúdo, já um terço do nosso curso. Então, o curso tem essa dinâmica de ser mais rápido, né? E, assim, uma formação mais rápida. A gente estava comentando aqui na aula anterior, professor Vinícius, assim, os alunos eles estão, como todos são servidores de escola, quer dizer, está num momento assim bastante complicado em termos de demanda, matrícula, calendário, organização de aula, etc. Então a gente sabe desse contexto e a gente também, como servidor da educação, a gente conhece esse cenário aí muito bem, como é que é o começo do ano, né? Mas é isso. A gente vai um passo aí de cada vez aí, daqui a pouco a gente já está finalizando, né, mais esse curso aí. Professor Vinícius, fique à vontade, a sala é sua. Obrigado. Pode iniciar aí. Bem, pessoal, né? Boa noite a todos novamente. Como o Alessandro falou, vamos aí para nossa quarta e última aula para finalizar esse módulo da disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Então, só dando uma recapitulada, né, do que a gente falou na aula passada, que a gente estudou a metodologia de planejamento de situações e a gente fez uma comparação, né, de que a metodologia é como se fosse uma bússola que está num caminho em busca de um farol. Esse farol é o objetivo, né, que o governo ou a unidade de governo pretende alcançar. E a gente que está nessa função de planejar, está como se fosse o barco nesse oceano, né, que são os problemas, tudo que envolve o contexto aí organizacional de uma instituição pública, no caso nosso, de educação. E essa bússola é a metodologia de planejamento de situações que vai definir quais as ferramentas, né, que a gente pode utilizar para poder alcançar esse nosso objetivo, de forma que a gente tenha um norte, tenha um caminho a seguir para alcançar esse objetivo, que é o nosso farol, né, que é o ponto final aí da metodologia. E aí, desculpa, eu falei errado da metodologia de planejamento, mas na verdade, na aula passada foi a metodologia de diagnóstico de situações. E a bússola é essa ferramenta de diagnóstico. E aí a gente traz para a aula de hoje, que é a metodologia de planejamento de situações, né? Ou MPS. E essa metodologia, ela vai usar o que foi feito na metodologia anterior. Então, foi feito o diagnóstico na metodologia anterior, na metodologia de diagnóstico de situações, para agora ser feito o planejamento de ação, né? O que vai ser feito, qual ação vai ser desenvolvida a partir do diagnóstico que foi feito anteriormente. E aí é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, essa metodologia de planejamento de situações já numa etapa posterior ao diagnóstico que foi realizado. Então, todo planejamento, né, todo órgão público, todo dirigente que planeja em um órgão público, ele precisa de capacitação para poder ter competência, né, e jogar esse jogo social que é a gestão pública de forma mais eficiente. Então, para jogar bem esse jogo, para atuar bem como um gestor, como uma pessoa que planeja, que atua dentro desse jogo, ele precisa de ter 4 capacidades específicas, que são as capacidades para o gestor público para o tratamento de problemas. E aí, quais são essas capacidades, né? A capacidade de explicar a situação, problema que afeta a instituição. Então, a gente viu, né, como diagnosticar a situação, identificar qual a situação, problema que vai trazer algum desconforto, alguma situação ruim para a instituição. Então, o gestor ele tem que ter essa capacidade de explicar, de entender essa situação, problema que afeta a instituição. Além disso, ele precisa também saber formular propostas de ação para resolver os problemas que são identificados, né, nessas situações que são situações de incerteza. Ele tem que conhecer também as estratégias que levam em conta que existem outros atores na instituição e o ambiente de mudança, de incerteza que o órgão, né, vai estar inserido. E, por fim,
atuar no momento oportuno e com eficácia, recalculando e completando o plano de ação. Então, o plano de ação ele não é um plano estanque, como foi falado, ele é um plano que tem que ser analisado a todo tempo, verificado, se vê que não está caminhando para o caminho certo, tem que ter como mudar e traçar uma nova rota, uma nova direção. Então, o gestor público tem que estar atento a essas 4 capacidades aí que ele precisa para poder planejar por situações problema. E dentro desse objetivo, né, de saber lidar com os problemas que o serviço público oferece, ele tem que buscar uma solução para um problema, seja ele definido ou indefinido, né? E essa solução ela pode ser de 3 tipos de abordagem. Ela pode definir 3 tipos de abordagem. Essas abordagens são administrar o problema em um espaço menor. No caso, o exemplo aí seria ação sobre adolescentes infratores. Então, qual é o espaço menor? Lidar diretamente com esses adolescentes infratores. E aí seria como? Através de, por exemplo, uma punição aos delitos, né? Punir os adolescentes infratores que tiveram algum delito. Então, vai estar atuando num espaço restrito. Outra opção seria enfrentar o problema em um espaço originalmente declarado. Então, esse espaço aí já é um espaço maior. Ampliação da cobertura da assistência de crianças e adolescentes. Então, quando se tem uma maior cobertura, uma maior assistência a crianças e adolescentes, tende-se, né, a obter uma diminuição, ou seja, uma prevenção ao acontecimento de delitos por esses atores, por esses adolescentes. Então, vai estar atuando de uma forma um pouco mais ampla, vai estar abrangendo um pouco mais o público e tendo um alcance maior também com a ação que vai ser realizada. E, por fim, é desenvolver o problema em um espaço ainda maior, né? Um espaço que vai ter uma abrangência ainda maior e vai ter um alcance maior também. E aí, por exemplo, seria uma reforma do sistema educacional. Então, se houvesse uma reforma do sistema educacional como um todo, essa reforma macro já garantiria mais direitos aos adolescentes, mais condições para eles. Então, com isso também se alcançaria esse fim em um contexto muito maior, muito mais amplo do que o contexto inicial. Então, são as 3 abordagens que se pode ter, que o gestor pode definir quando ele vai definir um plano de ação, né? Então, a gente pode pensar que é um nível um pouco mais básico, como se fosse uma ação dentro da escola que a gente vai estar fazendo, ou no nível municipal, a gente vai pensar na política municipal, que vai envolver as escolas do município, ou ainda em uma reforma do sistema educacional, que aí já seria uma reforma a nível federal, que aí partiria de cima para baixo e alcançaria a todas as outras esferas, a todos os outros níveis partindo de cima, né? Então, são os 3 tipos de abordagens. E escolher entre esses tipos de ação é o que vai definir, né? Se esse plano é geral, se é um plano que vai ser desenvolvido e quais os resultados que se vai obter com esse plano. Então, vai depender do tamanho do plano para definir qual é o objetivo dele, o que se espera alcançar com esse plano. E aí o dirigente público, quando ele planeja por situações problema, ele atua num contexto de mudança. Ele pode ser representado, ele pode ser visto como se ele fosse um ator principal no jogo social, né? Ele é a pessoa que está no centro desse jogo social. Ele pode ser visto como protagonista de um filme. Então, a visão dele para compreender essa realidade, compreender todo o ambiente que ele vai estar inserido é muito importante. E aí, cada realidade que existe, né, dentro de um jogo, ou dentro dos vários jogos sociais, como a gente falou na aula passada, ela pode ser percebida de maneira diferente. Então, depende do ponto de observação, ou seja, cada um desses atores aí, a gente está vendo essa figura, tem vários atores, cada um está em um plano diferente, está num ponto diferente. Ele ocupa uma posição diferente na sociedade, no órgão, na escola, enfim. E aí, cada ator desse, de acordo com a sua visão, com a sua perspectiva, ele vai ter uma visão diferente da situação, uma visão diferente da realidade. Além disso, cada um tem, né, seus valores, seus interesses, as experiências anteriores, seus objetivos. Tudo isso também vai influenciar na forma como esse ator vai ver a realidade que ele está inserido. Então, quando o ator ele faz uma análise
de uma situação, problema, né, para definir um plano, ele faz essa análise com base em quê? Com base em tudo isso, com base na visão que ele está tendo, no lugar que ele está posicionado e nas experiências de vida, em toda essa bagagem que ele carrega. Então, explicar a situação, problema, ela considera isso, considera o ponto de vista do observador. E a influência, né, que esse observador ele tem e sofre sobre a realidade em que ele vive. Né? Então, logicamente, como existe essa influência, também sempre vai existir mais de uma visão sobre uma realidade. Essa realidade ela pode ser verificada em função da capacidade que esse observador tem de interagir, de argumentar e de defender seu ponto de vista. Então, como cada ator desse pode ter um ponto de vista diferente, pode haver divergências entre esses pontos de vista. E aí entra a argumentação e contra-argumentação deles para poder defender esses seus pontos de vista. E aí nós temos uma figura, essa figura ela resume um pouco a metodologia de planejamento, que é baseada em situações problema, né? Na parte de cima a gente tem o ator que planeja, os critérios são um pouco pequenos, mas os critérios que envolvem, né, que é confiabilidade, conhecimento, qualidade do projeto e capacidade de coordenação. O plano tem os meios, o tempo, as ações, e com isso ele vai chegar em resultados e em uma situação objetiva. E lá embaixo tem as estratégias e táticas que levam da situação inicial até a situação objetiva, considerando o contexto, as variáveis e as surpresas e os jogadores que estão envolvidos, né? Então, na situação inicial que é posta aí, o ator ele possui uma insatisfação sobre alguma realidade e por isso surge alguma demanda que ele precisa atender. Então, uma demanda, uma necessidade ou algum problema que ele tem que resolver. E aí, com base nisso, ele vai construir essa situação objetiva, onde ele vai definir quais são os resultados que ele espera alcançar, quais são as soluções, né, que ele vai propor para alcançar esses objetivos, esses resultados, e finalizar e resolver os problemas que ele tem. Esse plano, quando bem elaborado, né, ele engloba todo o contexto que envolve a instituição, o órgão no qual há o planejamento, e ela exige uma avaliação prévia de tudo que vai ser feito, né? Além disso, esse plano também ele tem que ter, né, estratégias de verificação e controle, ele tem que ser monitorável. Um plano de ação ele precisa de gerar feedbacks constantes, ser monitorável, ser acompanhável, porque se ele não estiver indo na direção que se espera quando se planejou, tem que ser possível mudar o curso desse plano, buscar uma nova direção para tentar alcançar o objetivo, né, que foi planejado. E planejar implica em identificar e disponibilizar quais são os meios que são necessários para realizar a ação que vai causar essa mudança. Os recursos que vão ser usados, os poderes de política, conhecimento, as capacidades necessárias, os equipamentos que vão ser usados no plano, a tecnologia, todos os recursos, até recursos financeiros, quando for o caso, né, que vão ser usados nesse plano, eles têm que estar disponibilizados e têm que estar previstos aí no plano de ação. E aí, feito o plano de ação, vencida a etapa, né, de definir o que é um plano de ação, a gente vem para as etapas de operações. E o que são as operações, né? As operações, elas representam um conjunto de ações ou condições que deve ser criado para viabilizar um plano. Então, elas são elaboradas como uma solução para cada um dos nós críticos de um fluxograma explicativo, que a gente falou na aula passada. É quando há um fluxograma e existem os nós críticos, os problemas críticos que são identificados na metodologia de diagnóstico de situação. Esses nós críticos, eles vão ser objeto das operações, ou seja, as operações vão visar solucionar esses problemas críticos, solucionar esses nós críticos. E aí elas visam esse objetivo, né? Solucionar esses nós críticos para atingir o objetivo do plano de ação. Então, cada operação ela é formulada
para enfrentar uma situação, um problema específico. Então, primeiro se identifica a situação, problema, depois se formula a operação que vai ser usada para resolver essa situação, problema. E aí sim vai detalhar e viabilizar como ela vai ser feita, como ela vai ser executada. Então, basicamente, é esse o conceito de operação, né? E as operações, elas podem ser estruturadas como forma de declarações de compromisso, ou seja, você fala o que você pretende fazer, né? Então, ela usa esse dizer, ou essa forma de ser escrita, né? Eu me comprometo a fazer isso, eu pretendo fazer tal ação. Então, as operações são enunciadas dessa forma, dizendo o que se vai fazer, o que se pretende fazer. E aí elas têm que ser bem estruturadas, elas têm que ter um risco calculado. Então, as operações, elas podem ser, né, de risco calculado, operações que têm uma probabilidade maior de êxito. Então, às vezes, tem uma situação mais bem definida, você define a ação que vai tomar em relação a essa situação, e ela é uma situação de risco calculado. Ou elas podem ser apostas operacionais, que é quando são operações em ambientes de maior incerteza. Elas não tem como definir se tomando aquela determinada ação vai se alcançar o objetivo que se pensou inicialmente. E, além disso, o compromisso da operação, ele não pode ser feito, né? Não deve ser feito, não se recomenda que seja feito como uma recomendação. Por exemplo, seria bom que se fizesse isso de forma genérica, né? Ou um critério, deve-se fazer tal coisa. Ou um enunciado objetivo, devemos alcançar algum objetivo. Ou ainda uma política geral, uma proposta geral, e nem mesmo uma declaração de propriedade. Então, são coisas que devem ser evitadas no enunciado das operações, né? É realmente algo mais direcionado, que deve realmente fazer. E aí, definida o que são as operações, a gente tem o conceito de matriz operacional. A matriz operacional, ela é o que faz o detalhamento das operações, né? Quais são as etapas que vão compor essa matriz operacional? Quais as operações que vão compor essa matriz operacional? Ela, então, vai detalhar essas operações. Ela detalha o conjunto de procedimentos, de ações que vão ser executadas para alcançar o objetivo das operações. E cada ação, cada parte, né, dessa matriz, ela pode ser dividida em atividades, e ainda essas atividades podem ser detalhadas em tarefas. Então, digamos que uma matriz operacional tem várias atividades, né, vários pontos que vão ser tratados. E cada tarefa, cada ponto, cada atividade dessa ainda pode ser dividida em partes menores, que vão ser as tarefas que vão compor essa operação. Então, a operação, ela tem as atividades em um âmbito maior e as tarefas em um âmbito menor dentro da operação. O enunciado dessas ações e das atividades, né, da tarefa da matriz, ele deve vir acompanhado do produto que ele pretende alcançar, né? Então, qual o resultado que essa operação pretende trazer? Então, no início, a gente tem uma operação, que o objetivo final dessa operação é alcançar esse objetivo. Então, tem o início e o fim da operação. Além disso, ela tem que trazer quem são os responsáveis, quais apoios que esses responsáveis vão ter e quais os recursos necessários para que esse responsável alcance os objetivos previstos nessa matriz. E aí a gente traz os pontos que compõem a matriz operacional, né? Inicialmente são as ações, atividades ou tarefas. O que são? São as unidades de implementação de um plano. Essas ações, atividades ou tarefas vão ser o que vão compor cada etapa, cada unidade que vai compor esse plano. Elas devem ser detalhadas de forma clara para que a operacionalização de um plano, de um projeto, plano ou projeto. Se necessário, essas tarefas podem ser subdivididas de acordo com o interesse ou necessidade do ator que planeja. E o detalhamento dessas tarefas deve ser realizado de forma periódica. E todas as ações e tarefas devem garantir que se alcance os resultados esperados. Então, basicamente, é o que eu falei, né? As atividades, as ações ou atividades podem ser divididas em tarefas menores, tudo isso em busca de atingir o objetivo final do plano. E aí, o objetivo final do plano é o quê? Os resultados, né? Quais são os impactos sobre o plano que está sendo atacado? A mudança na realidade observada. A definição dos resultados possibilita uma avaliação do plano. Então, quando você definir a operação que você vai fazer, você vai definir também qual o objetivo dessa operação, ou seja, qual o resultado que essa operação vai buscar alcançar.
E aí, se você definiu esse resultado, você vai conseguir mensurar se foi possível ou não alcançar esse resultado ao final. Quando você terminar de aplicar as operações previstas, você vai ver se você chegou ou não no resultado que era o objetivo inicial da operação. Além disso, tem os produtos ou recursos, e recursos, né, no caso. Os produtos são parâmetros concretos, quantidade, qualidade, tempo e lugar, que auxiliam na execução das atividades planejadas. Se os produtos estão sendo obtidos e os problemas identificados persistem, é porque os resultados esperados não estão ocorrendo. Há, então, necessidade de rever as operações e as ações projetadas. Então, é isso, né? Realmente, os produtos são o que se vai verificar ao longo da execução do plano. Se não estiver indo de acordo com o que está planejado, volta naquela parte que eu falei anteriormente. Tem que ser refeito, revisto o plano, para que seja feita uma nova operação, uma mudança na operação, e aí sim buscar o resultado inicial que foi projetado. E o recurso é o quê? Tudo aquilo que um ator pode mobilizar para viabilizar a consecução de seus objetivos, e a execução de um plano implica no gerenciamento de múltiplos recursos escassos. Então, é isso. Tudo que a gente tem disponível para buscar alcançar o objetivo, né, na execução do plano, e o plano tem que prever que podem ter recursos escassos, muitos recursos escassos na sua execução. E a gente tem um quadro, esse quadro ele apresenta alguns recursos que podem ser utilizados para a viabilização de ações que foram planejadas, né? Então, por exemplo, recursos cognitivos. Qual que é a ação que vai viabilizar, né? A formação de opinião. Recursos políticos. Geralização ou regulamentações. Recursos financeiros. Agenciar pessoas ou organizações, né? No sentido de financiamento, né? de viabilizar. Organizacionais, gerenciar ou coordenar processos de trabalho. Então, os recursos organizacionais normalmente são utilizados na gestão, na coordenação de processos de trabalho. E pessoal capacitado ou tempo para gerar capacidade de mobilização. Então, para cada uma dessas situações que é prevista, é necessário detalhar quais vão ser os recursos necessários e ajustar para a utilização desse recurso, né, de forma que se utilize os recursos que se tem disponível para alcançar os objetivos previstos, né? Então, é importante definir também quais são os custos de cada ação ou cada tarefa. Então, dentro de operação, se ela tiver algum custo, qual é esse custo? Como definir esses custos? E a partir disso, a partir dessa mensuração dos recursos que você tem disponível, de sabendo qual é o custo de cada um, quanto você vai gastar de determinado recurso para cada operação, você vai poder alocar melhor esses recursos para a consecução dessas tarefas. Outros pontos ainda da matriz operacional são os prazos e os responsáveis. O tempo é o recurso mais escasso em um plano de governo. Então, determinar o prazo das operações e das ações é o que marca a trajetória desse plano. Os pré-requisitos, os intervalos ou pontos de confluência, né? As datas simbólicas, os marcos dentro de cada plano. Então, é importante definir isso. Esse plano vai ter duração de 6 meses, de 1 ano. Em 6 meses, a gente vai verificar se chegou ao ponto A, ao ponto B. Em 1 ano, vai chegar a outro ponto. Então, é importante definir os marcos, os prazos para cada um desses planos que vão ser executados. Essa indicação de prazo é essencial para que haja um acompanhamento do plano. Ela mostra que há o compromisso do responsável com a execução das ações que foram previstas, né? Os prazos estão relacionados com a data limite para a finalização da ação. Então, se você tem esse prazo definido, você consegue acompanhar e monitorar como está o andamento das ações ao longo do que foi planejado. E o outro ponto são os responsáveis, que são os coordenadores, os articuladores de tarefas a serem desenvolvidas no plano, né? As responsabilidades devem ser nominais ou por função, para que não haja diluição de responsabilidades. Deve-se distinguir os responsáveis diretos e eventuais apoios. Então, quando todos são responsáveis por tudo, ninguém é responsável por nada, né? É importante que tenha essa definição clara de quem é o responsável por cada parte do plano, cada etapa do plano,
tem que ter um ator definido que vai cuidar. Porque, como a frase falou aí, quando todo mundo é responsável por tudo, ninguém assume essa responsabilidade de fato. Acaba que um deixa para o outro fazer, um vai escorando, acha que um vai fazer, que o outro vai fazer, e ninguém faz. Então, tem que estar bem claro o que é responsável que cada um dos atores envolvidos nesse plano vai ter que fazer. E aí, esses eram os objetivos, os componentes, né, da matriz operacional. Que além desses componentes, a matriz operacional também ela é composta por algumas etapas para a sua formulação, ou para a formulação de um plano de ação. As principais etapas dessa matriz operacional são a identificação do ator que planeja. Então, a primeira coisa que tem que estar clara é quem é o ator que planeja, quem é a pessoa responsável por criar o plano, elaborar o plano. Segundo, descrição da situação-problema em que se quer atuar. Ou seja, partindo do pressuposto de que já foi feito o diagnóstico da situação, agora vai ser feita a descrição da situação-problema que vai ser objeto desse plano de ação. Terceiro, problemas que se precisa enfrentar. Então, você vai identificar a situação-problema, então qual é o problema específico que deve ser enfrentado dentro dessa situação-problema? O quarto, os objetivos bem definidos. Então, eu já tenho qual é o problema que eu vou enfrentar. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é sanar esse problema como? O que eu vou fazer? O que eu espero conseguir com esse objetivo, com a solução desse problema? A seguir, identificação de interessados e beneficiários. Então, quando eu fizer essa solução, quando eu colocar esse plano em prática, quem vai ser beneficiado com isso? Vai ser um aluno, vai ser a sociedade, vai ser a escola? Quem vai ser beneficiado? Então, tem que identificar quem vão ser os beneficiados do plano. O nome do plano, né? A gente lembra aí dos famosos, né? Operação Lava Jato, os planos de governo aí sempre tem uns nomes bem diferentes. Então, é importante definir qual é esse plano de ação. Principais ações a realizar, trajetória, encadeamento. Então, o que vai ser feito no plano? Definir o plano, definir quem vai fazer, definir como vai fazer, definir os objetivos e o que, como vai ser operacionalizado esse plano. Após a definição do que, quem vai fazer, é o que a gente falou anteriormente, definir os responsáveis pelo plano, né? Com a rede de apoio, os parceiros, etc., mas tem que ter um responsável. Além disso, tem que ter a previsão de recursos necessários e os produtos e resultados esperados. Então, o que a pessoa vai ter disponível para poder executar esse plano e quais são os resultados que ela vai alcançar com esse plano. A indicação do prazo, como a gente também já falou, né, para poder ter essa maturação dos resultados, ao quanto tempo vai se chegar no resultado esperado. Indicadores para verificação do andamento dos trabalhos, produto, uso de recursos, contexto de resultados. Então, tem que ter esses indicadores para que seja possível aferir o andamento das ações do plano e monitorar se o plano está sendo alcançado dentro do que foi previsto. Clareza ao atuar em relação aos aliados e oponentes e clareza ao atuar em relação às mudanças no contexto, né? Então, tem que ter claro como vai trabalhar, o que você vai fazer, como você vai lidar com os aliados e os oponentes, no caso, não no sentido propriamente dito, mas dentro do contexto de jogo social e também das mudanças de contexto. E, por fim, previsão de procedimentos para acompanhamento das ações, cobrança, prestação de contas. Então, prever realmente instrumentos de acompanhamento que no final do plano vão ser verificados e, com base nesses instrumentos, procedimentos de avaliação para revisão durante a execução do que foi planejado. Então, você tem instrumentos para verificar como foi o resultado e para poder comparar se chegou no que foi previamente definido, né? No objetivo previamente definido. Então, essas são as etapas para a formulação desse plano de ação. Ela vai conciliar o que a gente viu na matriz operacional e colocar isso dentro desse plano. E aí, nossa atividade prática, gente até mudamos aí, inicialmente era um texto, né? Era fazer uma dissertação, depois esse pessoal pediu para tornar um pouco mais prática, mais viável, e aí, conversando com a Alessandra, a gente chegou num ponto mais tranquilo aí, que foi utilizar essa etapa da matriz operacional para poder trazer uma situação-problema que cada um vai identificar dentro desse escopo aí, desses objetivos. Tem um quadro lá para ser preenchido com esses objetivos aí. Eu acho que espero ter dado para entender mais ou menos o que representa cada um, para na hora de fazer a atividade não
não ficar tão complicada mais, como o texto, alguns relataram essa dificuldade com a dissertação. E aí, depois que você fez o plano, elaborou a matriz operacional, a gente vem para a gestão do plano, né? Após toda essa primeira parte. E a gestão do plano, um dos primeiros pontos é o quê? Atuar sobre incerteza. Como já foi falado, todo planejamento ele tem esse fator comum, que é o ambiente de incerteza que existe no serviço público, no setor público e diversos outros setores também, né? Então, saber lidar com a incerteza é uma das funções mais importantes desse ator que vai fazer o plano, que vai elaborar o plano e também acompanhar a execução do plano. Então, a gestão do plano, ela exige momentos de adaptação e improvisação. Ele tem que saber adaptar e improvisar quando ele se deparar com esses momentos de incerteza. É necessário que ele saiba reconhecer que se pode escolher os problemas. Então, o ator ele vai ter essa liberdade de escolher qual o problema que ele vai trabalhar dentro do que está proposto, dentro da situação que ele identificou. Ele vai poder formular o plano para solucionar esse problema, só que ele não consegue definir, né, o ambiente e as circunstâncias que esse problema vai estar inserido. Então, isso extrapola ao poder do ator, né? O ambiente de incerteza extrapola ao poder que esse ator tem quando ele faz o planejamento. Então, sempre podem ocorrer surpresas, podem ocorrer fatos diferentes do que estava no planejamento, e isso pode gerar algum impacto no planejamento, né? No que foi planejado. Então, com isso, a gente pode dizer que o plano ele foge do poder do ator nesse sentido. O ator vai planejar, só que ainda assim ele sempre vai estar sujeito a fatores externos que podem influenciar nesse plano. Então ele tem que saber lidar, tem que estar preparado para lidar com esses fatores externos. E o ator ele influencia o desenvolvimento e os resultados finais do plano. Dessa forma, planejar sobre incerteza significa, o que é, né? No caso, planejar sobre incerteza, que ele não vai congelar o cálculo sobre o futuro, ele vai refazê-lo constantemente. Então, o plano ele tem que estar sempre sendo refeito, sendo avaliado, e não vai definir. Congelar, no caso, é o quê? Travar uma situação a ser alcançada e pronto, essa situação nunca mais vai mudar. Não, ele não vai poder fazer isso, ele tem que estar sempre pronto para mudar essa situação. Utilizar recursos de cálculo como previsão, uma reação rápida diante da mudança imprevista como um aprendizado, como o passado recente. Então, ele vai ter esse recurso de previsão, ele vai poder usar o que aconteceu no passado recente, mas ele ainda assim vai ter essa rápida reação aí quando for necessário. Trabalhar com diferentes cenários, com visões alternativas sobre o futuro. Então, é importante também prever, né? Se eu seguir essa ação, pode acontecer isso, mas pode ir para o outro lado, pode acontecer de uma forma diferente. Então, prever já os cenários, e aí dentro desses cenários previstos, você já tem como prever também ações em cada um desses possíveis cenários que podem ocorrer. Estar preparado para enfrentar surpresas, dispor de sistema de manejo de crise e afastar a incerteza evitável mediante ações preventivas. Então, quando for possível, evitar algum tipo de incerteza, se tiver alguma ação preventiva que pode ser tomada, é importante que seja tomada. Então, quando planejar, no caso, significa isso, né? Significa enfrentar as incertezas e as dificuldades que podem ocorrer, que vão surgir de acordo com a realidade que o ator está inserido, e ele vai alcançar ou não os objetivos que ele se propôs a fazer com esse plano. Então, ele tem que estar pronto para o que aparecer. E os cálculos realizados quando se pensa em um plano, eles devem ser constantemente refeitos para que, quando surjam essas situações, ele consiga contorná-las. E aí nós temos os focos de debilidade de um plano, né? O que seria isso? Quando se elabora o plano, no final da elaboração de um plano, por meio dessa metodologia de planejamento de situações, é importante verificar a qualidade desse plano. Então, se usa um checklist para verificar algumas situações negativas que podem ocorrer nesse planejamento, né? No acompanhamento das operações
e nas avaliações do planejamento. Então, quais são algumas dessas situações que podem ocorrer, né? Que devem ser verificadas? Eleição inadequada, eleição de problemas inadequada ou desfocada. Então, quando você escolhe o problema errado para atacar ou de forma desfocada, não atinge o problema que deveria ser o foco da sua atenção, esse pode ser um problema na solução do problema, na seleção desse problema, né? Então, essa seleção errada do problema. Outro ponto seria a compreensão precária sobre a situação problema a ser enfrentada. Então, quando o diagnóstico não foi feito de forma correta, não se estudou exatamente o que era o problema. Então, isso também pode ser um ponto que pode causar transtornos aí no planejamento. A má qualidade do projeto de alocação, de ação elaborado. Então, se o projeto não foi bem elaborado, não foi bem feito também, é um gargalo que pode ter no planejamento. A projeção mal formulada para os resultados esperados. Então, quando não se pensa exatamente nos resultados esperados, não se pensa de forma bem feita, né? Também pode ser um problema aí no planejamento. Despreparo ou não previsão para ocorrências de surpresas ou mudanças no contexto. Quando não está preparado para as mudanças que podem ocorrer. Deficiente análise estratégica. Então, a análise da estratégia não foi feita de forma eficiente. E suposições gerenciais otimistas. Então, às vezes, acha que vai ser simples, é só executar esse plano dessa forma e vai dar tudo bem, então não prevê que pode ocorrer cenários não tão positivos. Quais são aí os componentes do sistema de planejamento estratégico governamental? Para o ator que planeja, a informação é o meio que esse ator tem para conhecer a realidade onde ele vai atuar. Então, ele vai verificar, né, se o resultado, se o plano atingiu esse resultado com base na ação que ele tomou. Então, quando as metas elas são alcançadas, beleza, ele atingiu o resultado do plano. Mas se essas metas ficam distantes da proposta inicial, do que ele queria alcançar, então ele tem que estar pronto para alterar para aproveitar, né, as oportunidades que surgem e alterar de forma oportuna as operações, os planos de ação, de acordo com sua decisão, para poder tentar chegar num novo objetivo, de acordo com o que foi mudado aí. E o monitoramento do planejamento estratégico, ele requer que os dirigentes conheçam de maneira contínua e objetiva os sinais do governo que lideram e das situações sobre as quais ele deve agir. Então, o dirigente ele tem que conhecer, né, o que ele faz, qual é o objetivo principal desse seu governo, dessa sua ação, para poder definir como ele vai agir. E esse sistema do planejamento estratégico governamental, ele é formado por 3 componentes. Componentes que garantem um acompanhamento e um processamento adequado dos fluxos de informações que alimentam as decisões de uma equipe dirigente. Quais são esses componentes? É o sistema de constituição da agenda, no qual se decide o uso do tempo e o foco de atenção dos dirigentes, ou seja, como os dirigentes vão usar seu tempo e focados em quê? Em qual objetivo? É isso que vai compor a agenda desse governo. Então, nesse sistema, o fluxo contínuo de informações estabelece uma luta entre a improvisação e o planejamento. Então, como tem sempre informações novas, às vezes é preciso improvisar, mas tem que seguir o que foi planejado. O sistema de cobrança e prestação de contas, onde é possível verificar, né, a efetiva responsabilidade de cada membro da equipe, da unidade organizacional, sobre as missões e compromissos que foram assumidos. Ele não pode ser estruturado sem que as informações confiáveis e oportunas estejam disponíveis. E, por fim, o sistema de gestão operacional, no qual é viabilizada a ação diária num processo em que se enfrentam a rotina e a criatividade. Na gestão predomina a ação sujeita a diretrizes, mas elas devem deixar um amplo campo à criatividade, à iniciativa e à inovação. Então, na gestão operacional é importante que não só tenha rotina, mas que tenha esse espaço para criatividade, para inovação, para quando surgirem os novos problemas. Então, esses 3 sistemas e alguns dos seus subsistemas, né, são necessários para a criação de uma estrutura que garanta a efetividade desse planejamento estratégico organizacional.
Então, com isso, a gente finaliza esse nosso plano e também a nossa disciplina, né? Chegamos, após o diagnóstico da situação, foi definida a operação, detalhada como seria feita essa operação, com base na matriz operacional, e aqui foram vistos alguns dos pontos que têm que ser analisados após a finalização desse planejamento. E aí agora é realmente a prática. Vamos colocar em prática o planejamento organizacional. Espero aí ter contribuído com a formação de vocês, espero que tenha conseguido passar um pouco desse conteúdo que, como o Alessandro falou, né, é um conteúdo complexo. Eu sabia que as últimas aulas tenderiam a ficar um pouco mais leves, mas que as primeiras seriam mais pesadas, e com essa visão, acho que a gente pode ter uma visão um pouco mais prática do que foi o planejamento estratégico governamental realmente nessas 2 últimas aulas aí. Então, obrigado a todos e estou à disposição aí, se precisar. Fala, Alessandro. Obrigado, Vinícius. Eu sei que a missão aí foi difícil, a gente sabe que essa disciplina é uma disciplina assim, que é bastante conceitual, né? E assim, envolve toda essa metodologia, técnicas de planejamento que deveriam ser seguidas e nem sempre elas são seguidas, mas na prática é a gente entender qual que é o processo correto do planejamento estratégico, né? E aí quando a gente fala em planejamento estratégico, envolve uma visão de futuro, uma previsão de cenários, e em se tratando do planejamento estratégico governamental, por muitas vezes isso fica prejudicado por questões de governo e não de Estado, né? O que a gente vê na prática, né? Mas eu acho que é isso, é conhecer esses conceitos, conhecer as ferramentas que existem nesse cenário que você colocou aí para a gente, facilitou, né? A própria atividade aplicada que foi proposta, ela está nesse sentido de construir, a partir de uma visão mais prática de cada aluno, do seu ambiente, você poder identificar esse plano através dessa metodologia que foi proposta, né? Então, eu acho que é justamente conseguir essa aplicação prática desses conceitos aí que você passou durante todo esse processo aí da disciplina, tá? Mas obrigado, acho que você foi bem assertivo aí, eu sei que o desafio foi bastante grande, porque é uma disciplina, assim, muito conceitual, e são conceitos que a gente, até no meu caso, que eu trabalho diretamente na administração pública como administrador, por mais que na prática do dia a dia a gente desenvolve o planejamento, a gente executa políticas públicas, a gente passa por esse processo de planejamento, nem sempre a gente consegue roteirizar isso de forma que a gente segue todos esses passos. Ainda que a gente consiga alcançar o resultado, talvez essa metodologia em termos de avaliação ela é muito importante. Bom, fica aberta aí a palavra aí para os alunos aí, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Poliana coloca aqui que na etapa do plano, identificação do ator que planeja. No caso da atividade aplicada, é o nosso nome, pois cada um de nós vamos criar um plano ou é de todos os atores, órgãos, funcionários, entre outros. Poliana, lá na atividade aplicada, eu entendo que os atores são as pessoas que vão atuar naquele plano. Se o plano que você vai propor for dentro do seu setor, por exemplo, e você é um desses atores, você pode se colocar como ator. Mas o que a gente pensou, não precisa nem colocar o nome. O ator é Poliana, é Vinícius, é Alessandro, é o Adton, é a Renata, não precisa. Você colocar quais são os atores. É o secretário da escola, é o professor, é o diretor da escola, é o supervisor escolar, é o inspetor escolar, entendeu? A gente pensou nesse sentido de identificar esses atores enquanto as funções que estão envolvidas naquele plano que você quer colocar.
certo? Extrapolando, se fosse em outra área, igual o Vinícius colocou o exemplo lá que está lá no material, que é da segurança pública, quem seriam esses atores? É o policial militar? É o delegado? É talvez um agente penitenciário? Quem são os atores? A comunidade? É o cidadão comum? São os pais daqueles alunos? Então, assim, esses são os atores que você deve identificar. Você não precisa se preocupar de identificar nome, se é fulano, ciclano. É o ator enquanto cargo que ele exerce, enquanto função que ele exerce dentro daquele plano, tá? Isso, você está colocando que no caso é a TB. Exatamente. Pode ser os atores lá envolvidos naquele plano que você vai fazer, podem ser os ATBs, o supervisor, sei lá, o porteiro da escola, não tem problema. Então, é só você identificar dentro daquele plano que você vai colocar quais são os atores que estarão sofrendo, que serão, que sofrer, como se diz, que contribuirão de alguma forma ou sofrerão, do ponto de vista positivo ou negativo, impactos daquele plano. Tá? Tem uma outra pergunta aí, Vinícius, do professor Sebastião, sobre, no PEG aí, no caso, como envolver todos sem terem conhecimento do planejamento, sem prejudicar os resultados. Se teria como envolver, como, como envolver todos esses atores aí, né? Você acha que ele levantou a mão, é melhor ele mesmo Então, tentar. Pode professor, colocar, Sebastião. é porque nós aí que estamos fazendo o curso, né? A gente que lida com o planejamento estratégico governamental, estamos envolvidos em todas essas questões, a gente tem uma capacitação, um pouco de conhecimento, mas a gente vai trabalhar com uma equipe que não tem essa formação. Então, a minha dificuldade agora é qual é a palavra-chave, essa mágica que nós vamos fazer para que essa equipe que vai trabalhar conosco, que não tem essa formação toda, não comprometa os nossos resultados, né? Não, então, bacana, interessante a pergunta. E aí eu acho que a gente tem que contextualizar, né? Por exemplo, dentro do que a gente falou, a gente está num jogo social, então são várias pessoas, um ambiente complexo, com diversos atores envolvidos. Vai ter atores que não tem nada a ver com a etapa de planejamento. Às vezes eles estão na ponta ali, não tem nada a ver com o que planeja. E você, ou cada um de vocês aí, enquanto gestor, se for o caso, vai ter que planejar. Então a gente tem que saber conciliar o que é a função de cada um. Essa função de planejar mesmo está concentrada no ator que planeja, na pessoa responsável pelo plano. Mas não necessariamente todo mundo que está envolvido no plano tem que ter o conhecimento dessas etapas. Essa função está concentrada numa pessoa. E aí você vai ter que ter a noção de que dentro do seu plano, cada ator tem a sua importância. Cada ator vai atuar em uma determinada área específica. Não necessariamente ele tem que conhecer o todo, ele tem que entender de planejamento, ele tem que entender daquela função específica que ele vai ter dentro do plano. Então, acredito que nesse sentido, o gestor, né, ou quem vai planejar, que tem que ter essa visão macro, mas nem todo ator tem que ter essa visão macro. Agora, cabe também ao gestor, como você falou aí, saber como passar esse plano, passar o objetivo que ele tem para cada situação. Então, ele tem que ter uma linguagem definida para cada público que ele vai lidar, uma forma de passar essa comunicação para cada um dos interlocutores que ele vai ter dentro desse processo, dentro desse planejamento, dentro das etapas que cada um e da responsabilidade que cada um vai ter nesse planejamento. Mas isso é que eu acho que é o complicado, sabe, professor? Porque a gente está falando aqui de gestão sistêmica, né? Uhum. Os atores, se não entenderem, se não fizerem exatamente aquilo que está estabelecido que seja feito, ele compromete o resultado do outro, de forma sistêmica, né? E eu tenho buscado exatamente essa solução, como, sem colocar na sala de aula, como envolver o outro sistemicamente de forma que ele não comprometa exatamente o resultado planejado, né? Realmente é um desafio, né? Um detalhe aí, assim, que a gente vê muito na prática é a questão da resistência, né? Quer dizer, a resistência à mudança,
ela existe em qualquer lugar. Dentro de uma visão de planejamento estratégico empresarial, vamos dizer assim, ou dentro da teoria de planejamento estratégico, se usa muito fazer workshops, etc. e tal, para fazer aquele engajamento por adesão, vamos dizer assim. Literalmente é você fazer o workshop para vender aquela ideia, que aquele planejamento ele vai funcionar, que aquilo vai ter alguma vantagem para a equipe e tal. Mas realmente, assim, um dos fatores mais complicados nesse sentido, pelo menos na minha opinião, é realmente por mais que o plano ele é bem feito, ele é bem estruturado do ponto de vista metodológico, é você romper essa barreira da resistência à mudança. Às vezes a pessoa, e a gente vê muito isso no ambiente escolar, a gente vê muito isso, aquela situação, eu faço isso há 15 anos, há 20 anos e funciona. Para que eu vou mudar isso agora? Qual que é a vantagem de mudar isso agora? Então, assim, é algo que a gente tem que ter, enquanto o líder do planejamento ali, ou como o ator que está implementando aquela questão do planejamento, tem que ter uma habilidade e um conhecimento muito grande do processo em si, de ponta a ponta, vamos dizer assim, para que você consiga lidar com essas diferenças e dar as respostas que vão ser questionadas, que não serão poucas. Então, assim, na minha opinião, um fator que é relevante e contribui nesse cenário é que você planejar só modular, vamos dizer assim, ou só sistemas separadamente, você pode ter um problema muito grande. Então, assim, para quem vai apresentar esse planejamento, ele tem que conhecer o processo, o sistema, como você bem colocou, professor Sebastião, é conhecer o funcionamento desse sistema de ponta a ponta, porque naquele momento de apresentação do planejamento, à medida que surgem questionamentos em determinados pontos desse sistema, se eles não forem bem respondidos naquele momento, ele coloca em xeque tudo aquilo que você está colocando. Eu não quero tomar aviso do povo, professor. Eu falo para caramba e tem muita coisa para perguntar, né? Muita coisa para a gente conversar. Eu só não quero comprometer o pessoal, né? Mas eu fico pensando na educação, no nosso caso aqui bem específico. Eu sei que o nosso governo tem um planejamento aí muito bem elaborado para a gente, mas a forma como esse planejamento vai chegando para nós aos poucos, sem que a gente participe da sua construção e entenda perfeitamente, exatamente aquilo que é proposto, o resultado e a nossa colaboração fica comprometida com tudo. É verdade. E talvez essa questão é justamente um pouco disso que eu falei. Geralmente quem faz, talvez a concepção do planejamento ele vai sendo concebido em partes, vamos dizer assim, e cada especialista daquela área, o especialista da área financeira, ele cria um planejamento. O especialista da área de recursos humanos, gestão de pessoas, ele cria aquele módulo do planejamento. E aquilo no final vai criando uma coxa de retalhos que se coloca e talvez não dá muito certo, porque justamente na hora de apresentar, eu já vi muitas vezes isso na educação, chega lá que é tanta gente para apresentar. Então, esse cidadão aqui apresenta uma parte, esse outro apresenta a outra e tal, mas parece-me que há um problema de integridade, ou seja, de ponta a ponta tem alguns detalhes que ficam faltando. Então, assim, cada um entra com um objetivo específico, mas fica talvez um pouco vago o objetivo geral, vamos dizer assim. Na minha opinião, sabe, é só uma visão assim, sem analisar um contexto objetivo assim de ler um planejamento, o que está sendo implementado, mas é só a impressão que eu tenho assim de vivência mesmo de alguns anos aí. Bom, se ninguém tiver mais
alguma questão, já são 21 horas e 8 minutos, a gente vai caminhando aí para os encerramento da disciplina e da aula. Mais uma vez agradecer o professor Vinícius, agradecer a todos vocês pela presença até essa hora aqui. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe da demanda que vocês estão aí no seu dia a dia, mas estão aqui conosco. E agradecer-vos e dizer que estamos aqui para ajudar no que for necessário, e seguimos juntos aí até o fim do curso. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professor Vinícius. Obrigado aí pelo esforço, pela dinâmica, pela apresentação, tá? E estamos aí. Boa noite a todos, pessoal. Valeu, pessoal.